E da Caverna do Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou Sérgio Mates e analisando essa cadeira hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Fala galera, aqui é o Reinaldo. E vocês já se perguntaram por que Hollywood escolheu formigas e não cupins pra fazer os seus vários filmes? Fica aí o questionamento. Porra! Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Sara e hoje nós iremos entender o real significado daquela frase bem clichê: a união faz a força. Essa é boa. Ó, a gente tem que falar com esse episódio aqui que vai ser muita ecologia, né? Principalmente nesses outras espécies sociáveis além dos humanos, né? Mas muito bem, ouvintes, vamos dar início ao episódio, né? Hoje vamos falar de uma sociedade muito bem organizada e não é a sociedade humana, né? E para pensar um pouquinho ainda, ambas são mais organizadas ainda do que a sociedade humana. Vocês para pensar, porque a gente tá no limbo e eles exercem um papel ecológico muito grande. Eu acho que é um dos mais importantes da natureza. Tanto as formigas quanto os cupins, eles têm um papel importantíssimo. A gente vai descobrir aqui hoje. Não, então, a gente vai comentar sobre aquele documentário lá, daquele homem que fala com formigas? Homem que fala com formigas, vamos lá. O Homem-Formiga, ele... Tem uma lógica legal no Homem-Formiga lá, que também tem a mulher vespa, né? Uhum. E formigas e vespas e abelhas, elas têm um ancestral comum muito próximo. Então a gente pode dizer que a tecnologia utilizada para o Homem-Formiga foi bem empregada na mulher vespa. Fica aí no ar aí pra vocês. Exatamente. Salve Marvel, paga nós. Uma publi. Gente, eu lembrei também, no que se refere às habilidades tem um personagem, eu acho que é Avatar, não sei qual é, que ele tem umas habilidades que é bem parecidas com a dos cupins. Então, se você assiste, certamente você vai lembrar. E aí é só um spoiler, porque a gente vai falar mais sobre isso, né, ao decorrer do cast. E eu queria fazer uma breve colocação aqui sobre a questão dos insetos eusociais. A gente vai estar sempre recorrendo a esse termo, né? E antes de tudo, eu gostaria de falar que eles são eusociais, né, por apresentarem 3 características básicas, assim, vamos dizer, que vão identificar esse grupo, que é a sobreposição de gerações, né, que a gente vai observar isso, os mais velhos sempre vão cuidar dos mais novos, a questão da cooperatividade, né, o trabalho em equipe, e também as castas individuais, né, que a gente vai ter essa divisão social, né, e nós vamos perceber também que apenas alguns indivíduos, né, nessas castas, eles vão se reproduzirem. É que eu quero, agora fiquei curioso. Você falou, eu fiquei curioso também com o personagem de Avatar. Do Avatar. Eu fiquei curioso. Quem que é? Sim. É um que ele tem uma habilidade, na verdade, de movimento. Ele percebe os inimigos. Eu acho que é de Avatar. É a Toph. É a Toph. É bem idêntica à dos cupins. Mesmo nascendo cega, eu nunca tive problemas para enxergar. Eu vejo pela dominação de terra. É como ver pelos pés. Eu sinto as vibrações da terra e posso ver onde está tudo. Você, aquela árvore, até mesmo essas formigas. Olha aí, a Toph, ela vê por vibrações sísmicas. Isso. Quem não conhece Avatar, melhor desenho da humanidade. Fica no ar aí. Mas antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos e a gente já volta. Chegamos na zona de recadinhos, galera, não sai daí que o episódio já vai começar. E aliás, lembrando, hoje dia 31 de março, quarta-feira, tem live. Acho que você vai estar escutando isso agora, porque eu tô gravando agora. Enfim, não esquece, hoje 7 horas. Aliás, vou lembrar vocês, todas as quartas-feiras, 7 horas da noite, fazemos live no Instagram. Então se você acompanha a gente só aqui, então aí ó, olha o alto jabá aí, ó. Já segue a gente nas nossas redes sociais com @sapciência no Facebook e no Instagram e @sap_ciência
Sapciência no Twitter, porque algum bocó já roubou o nosso nominho, enfim. Também quero lembrar vocês que temos a nossa lojinha do Sapciência e do Sapcast, que nos ajuda a financiar esse projeto. Então, se você quer nos ajudar, não esqueça de comprar um presentinho para você mesmo ou para aquela pessoa querida na nossa loja. Você vai encontrar ela no www.sapciencia.com.br. No canto superior direito da tela tem lá o link para você ir para nossa loja. Também através das redes sociais como Facebook e Instagram já está linkado as lojas na aba loja. Então vai lá, dá uma olhadinha, confere. Se não gostar de nada, não precisa comprar nada, a gente ainda te ama, só de você escutar esse recadinho que sou eu, né? Enfim, também lembrar vocês de não esquecer de apresentar esse projeto para alguém que não conheça o Sapciência. É isso mesmo, você vai chegar pra galera e falar assim, ó, ô bicho, você conhece o Sapciência? Sapciência? O que é Sapciência? Pô, cara, Sapciência é um projeto de divulgação científica muito divertido que tem um podcast maravilhoso e faz a gente rir pra caramba. Sério? Isso existe? Ciência e diversão? Sim, cara. Sapciência, como você não conhece, tá 3 anos no ar aí. Nossa, cara, eu acho que eu nunca ouvi falar. Pô, cara, então escuta o Sapcast que você vai ouvir, é muito bacana. E é desse jeito, foi um teatrinho que eu fiz aqui pra vocês, horrível, mas é dessa forma que você apresenta o Sapcast pra alguém. Não esqueça de fazer isso, nem que seja pra sua vovozinha. E antes de voltar pro episódio, eu tenho aqui um áudio mandado pra gente pelo professor Rodolfo Molionari de Souza. Ele é professor da Universidade Federal do Piauí e doutor em entomologia e veio deixar um resuminho muito bom sobre formigas e cupins. Então vamos ficar com o áudio do professor Rodolfo e o episódio já começa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodolfo do curso de Engenharia Florestal da UFP, campus Professora Sinobelina Elbas, situado na cidade de Bom Jesus, Piauí. Sou professor das disciplinas técnicas de entomologia florestal e fui convidado para falar um pouco sobre os insetos sociais. Falar de insetos sociais em tão pouco tempo é bem complicado, mas vamos lá. Dentro da classe Insecta, nós temos um grupo de insetos que são ditos eusociais. O que é isso? A eusocialidade é o mais alto grau de organização social dos animais presente nas sociedades mais complexas. Como exemplo, podem ser citadas formigas, as abelhas, vespas, cupins e o rato topeira pelado, um roedor africano. Logo, vemos que ser eusocial não é exclusividade dos insetos. Pois bem, como citado, entre os insetos, vemos essa característica na sociedade de formigas, abelhas, vespas e cupins. Observem que a eusocialidade dentro da classe evoluiu de forma convergente quando analisamos os cupins, enquanto formigas, abelhas e vespas fazem parte da mesma ordem, a Hymenoptera, e os cupins fazem parte da ordem Blattode, a mesma das baratas, subordem Isoptera. Então a gente pode dizer que cupins são baratas sociais. Mas o que caracteriza uma sociedade como sendo eusocial? Para que uma sociedade seja classificada como eusocial, ela precisa apresentar as seguintes características: cuidado com a prole, divisão de trabalho e sobreposição de gerações. Essas características a gente consegue ver bem na sociedade de abelhas, formigas, algumas espécies de vespas e nos cupins. Chama a atenção para a questão de divisão de trabalho. Dentro das colônias desses insetos, principalmente formigas, abelhas e cupins, observamos diferentes indivíduos desempenhando diferentes trabalhos. Essa é a divisão de trabalho. Em alguns casos, como em algumas espécies de formigas cortadeiras, observamos indivíduos adultos morfologicamente diferentes, desempenhando diferentes funções dentro da colônia, como aquelas que cuidam dos imaturos, e aí a gente tem o cuidado com a prole. Outras que cuidam do jardim de fungo, no caso das formigas cortadeiras, elas são agricultoras, elas cultivam um fungo, então vai ter aquelas formigas que vão cuidar desse jardim de fungo, outras que fazem a coleta e transporte de folhas para o cultivo do fungo, e aquelas que defendem a colônia. Temos então aí as caças de operários e soldados. Não podemos esquecer das caças reprodutivas.
responsáveis pela geração de novos indivíduos dentro da colônia. E aí a gente pode ter a rainha sozinha em algumas sociedades. Em outras, a gente vai ter a presença da rainha e de um rei. E os reprodutivos alados, que irão se acasalar e fundar novas colônias. Então, todas as colônias de insetos sociais, num determinado momento, elas vão produzir formas aladas para a reprodução, né, e dispersão aí, né, das características daquela colônia original. Tá? Então, por exemplo, formigas sempre, no início das chuvas, cupim também. No início das chuvas, saem então aquelas revoadas de indivíduos alados. No caso das formigas, ocorre a cópula, né? No que a gente chama de enxameamento, ou seja, durante o voo. E nos cupins aí ocorre também esse enxameamento para o encontro de casais. Enfim, de modo geral, todas as espécies de insetos eusociais apresentam as castas de operários, soldados, rainha e as formas reprodutivas aladas. No entanto, em termos de operários, as formigas geralmente apresentam esse polimorfismo, né? Que você vai ver formigas adultas morfologicamente diferentes. Os soldados em formigas e cupins também são indivíduos bem característicos, diferindo de alguma forma das outras castas. Em cupim, essa diferença é bem marcante, né? Então a gente vai ter aí o soldado morfologicamente bem diferente das operárias. Muitas vezes a gente usa os soldados para fazer identificação, como um dos critérios para a identificação das espécies de cupins, porque eles são bem típicos, né? Eles são projetados para defender as colônias. Outra diferença que podemos observar nessas sociedades é o fato de que em Hymenoptera, soldados e operários são todas fêmeas. Então isso vale tanto para as formigas quanto para as abelhas, e governadas aí por uma matriarca. Então nessa sociedade nós vamos ter a rainha, a função da rainha, né? Machos só serão produzidos, como eu já disse, na época da reprodução, quando ocorrerá o acasalamento e formação de novas colônias. Isso significa que o macho, formigas e abelhas, né, logo após a cópula, morrerá, e a fêmea alada, se tiver sorte, irá conseguir fundar a sua própria colônia. E aí então a gente tem a dispersão aí, né, das características genéticas da colônia original. Já em cupins, temos uma colônia governada por um casal, que tende a ser monogâmico até o final da vida. Esses casais, eles se conhecem durante o voo nupcial, o enxameamento, né? Depois eles caem no chão, perdem as asas e vão tentar encontrar um lugar para fundar a sua própria colônia, tá? E operários e soldados, mesmo que muitas vezes morfologicamente diferentes, podem ser de ambos os sexos. Então tá aí mais uma diferença entre formigas e cupins, né? Formigas vão ser todos do mesmo sexo dentro da colônia, enquanto que nas colônias de cupins, né, você vai encontrar operários e soldados que podem ser machos ou fêmeas, né? Sem contar a figura aí do casal. Bom, não posso me estender muito, meu tempo é limitado, mas está aí um pouco da sociedade dos insetos. Vale ressaltar que são sociedades extremamente complexas e altamente organizadas, né? Modelo inclusive para estudos de outras sociedades aí como a nossa. Na universidade, eu trabalho com ecologia de formigas em área de transição Caatinga-Cerrado, onde fazemos o levantamento das espécies e o impacto da ação do homem sobre essas comunidades. Também faço levantamento de formigas cortadeiras em plantios florestais no estado, com foco principalmente para a região aqui do Vale do Gurgué. Em relação aos cupins, também fazemos levantamento de espécies nessas áreas de transição, além de estudos de dinâmica populacional e estrutura de comunidade. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, né, estamos à disposição, ok? Então, pessoal, era isso. Muito obrigado. Então vamos lá, galera. Primeira questão é: cupins não são uma espécie de formigas? Não tem nenhum parentesco próximo? Eles parecem tão semelhantes em forma e comportamento, mas e aí? Vamos lá, e aí? Bom, cupins e formigas, eles são filogeneticamente distantes. Porém, a sua organização social, né, ela embora seja muito parecida, né, muito similar, embora eles tenham essa distância filogenética, a gente crê que elas tenham evoluído independentemente, o que significa dizer que
qualquer tipo de semelhança entre um formigueiro e um cupinzeiro, né, em questão de sua organização e etc, e presença de castas, elas estão muito mais para analogia do que para homologia. Bom, os cientistas eles estimam que esses insetos eusociais, como a Sarah já tinha comentado anteriormente sobre essas palavras, eles coexistam há mais de 100 milhões de anos. O que é extremamente interessante, que as formigas são muito mais numerosas do que nós. E elas estão espalhadas por todos os continentes, por toda a superfície da Terra, exceto na Antártida, que a gente já comentou sobre o inseto que tem lá na Antártida, mas eu não lembro mais o nome dele, sei que ele vive dentro do gelo. E ele é da hora. Tripafobia, eu não lembro, ele tem um nome lá, eu esqueci. Pesquisa no Google, desculpa, pessoal. Não, Google. Eu acho que a Sarah tava no episódio que a gente comentou sobre isso, né? Tava, só que eu esqueci. Eu acho que tava. Eu acho que tava. Foi no episódio de entomologia, foi o primeiro que a Sarah participou com a gente. Beleza, show. Bom, e mesmo eles não estando presentes na Antártida, eles representam uma parcela muito maior de biomassa no planeta do que nós, o que é extremamente maluco se você for parar pra pensar. Exatamente. Eu acho que ele tira um pouco desse sentimento de antropocentrismo, considerando que não são só apenas as formigas, como diversos outros animais existem em números maiores do que humanos. Cara, se pra pensar, tem essa coisa, se você pegar todas as formigas da Terra, juntar num único ponto, uma única massa, você daria muito mais do que todas as pessoas unidas na Terra. Agora, fugindo um pouco de formigas, eu já vi em algum lugar que, eu não sei se é verdade, tá? Mas todas as aranhas da Terra seriam capazes de devorar todos os seres humanos de uma só vez. Agora, eu não sei se é real essa informação, mas que tem aranhas também pra cacete, tem. E formigas, muitas formigas, e todas elas têm um papel importantíssimo. Essa quantidade absurda, eu acho que eu vou chegar a desenvolver depois lá na frente o porquê dessa quantidade tão grande de unidades dentro de uma colônia. Isso, botar ali na ponta do papel, tem uma quantidade gigantesca de colônias, né? De número de colônias dentro de um bioma. É muito louco falar de formigas, porque quando a gente fala de formiga, a gente nunca fala de unidade, né? A gente pode dizer que a unidade, entre grandes aspas, é a colônia. O organismo é a colônia. Formigas seriam como unidade de um organismo, assim como uma célula é para um ser humano, uma formiga seria para uma colônia. As formigas acreditam naquela marca de açúcar, né? Qual? Não entendi. União. Que bosta. Mas é bem pensado, nunca tinha pra pensar isso aí. União? Nunca nem vi. Nunca. Não tem a marca União, não tem a marca União Não patrocina tem. a gente? Marca União de Açúcar aí? Né? Não tem, nunca vi. Tem Cristal. Ô, louco. Cristal tem também aqui. E é interessante pensar também, né, que eu tava dando uma olhada, que as formigas, elas são bem anteriores aos dinossauros. Então, provavelmente não, elas conseguiram sobreviver à explosão, né, que instigou os dinossauros. E aí, inclusive, falando um pouco essa questão que acho que foi o Sérgio que falou, sobre a quantidade de formigas, tem um mirmicologista que ele defende a ideia de que as formigas elas vão dominar o mundo, né, pela quantidade de organismos que existem no planeta. Tá, então você tá me dizendo que eu devo incentivar aquela criança que pega uma lupa e sai queimando formiga no chão? A guerra já começou, né? O que é louco de você parar pra pensar, tipo, as formigas sobreviveram a um meteoro e elas sofrem na mão de uma criança de 3 anos com uma lupa. Só que daí você coloca no papel. A criança tá atacando uma formiga. Se você jogar a criança dentro de um formigueiro, Nossa, você vai ver Sérgio, quem sai morto. Você tá pensando umas coisas erradas aí, hein, cara? Eu acho que eu já li isso, na verdade. Uma mulher que ela caiu, não sei se foi de um paraquedas ou se foi de um avião, ela caiu em um local, não sei se foi, eu teria que ver essa informação, se foi abelhas ou formigas que começaram a picar ela, e aí ela conseguiu, né, por conta da quantidade de picadas, ela conseguiu sobreviver, né? Meio que deu um choque de adrenalina. Exatamente. Eu acho que eu já cheguei a ver uma notícia aí que eu acho que não sei se foi paraquedas que não abriu, alguma coisa assim. Ela caiu bem em cima de uma colônia e daí, né, a porosidade do solo, que já é maior, deu uma segurada no impacto, o que não matou ela de primeira, só que ela iria morrer por causa que ela estava muito debilitada, só que a quantidade de picadas manteve ela viva por causa da explosão de adrenalina que ela teve. Foi alguma coisa assim, vou ver se eu acho essa informação. Eu já vi essa notícia. O corpo humano é muito maluco, né? Tipo, a pessoa não teve adrenalina suficiente caindo de quilômetros de altura e teve com picada de formiga. Tá me tirando, né, corpo humano? Cara. Você vê, coincidências ou não, sei lá.
Ou sorte. Muita sorte, que cagada. Quem se fudeu foi a formiguinha, né? Tava lá de boa, de repente uma bunda gigante espacial. Não, sorte seria se o paraquedas tivesse aberto normal, né? Também. Não, pras pessoas, não pras formigas. É verdade. Parte tem uma colocação bem interessante, que eu não sei se vocês chegaram a ler, que é em relação, né, à sociobiologia, que Darwin ele já citava isso, né, que é a sociobiologia, aquela questão do estudo da sociedade humana e de outros animais separadamente e tal. Ele citou isso lá na origem das espécies, né? Claro que não foi com esse termo, né, porque na verdade o termo sociobiologia ele ficou bem popular com uma publicação do biólogo Edward Wilson, lá para a década de 60, 70. E aí Darwin, né, turista, claro, bem massa, ele falou sobre a questão da organização social das formigas e também a divisão de castas, e isso intrigava bastante, né? E aí ele foi pioneiro nessa questão da sociobiologia. Eu posso colocar alguma referência aqui de algum filme, tipo... vi isso no Lucas do Formigueiro. Não, puta, esse filme é muito ruim, porque aquele filme do Lucas é demais de ruim, cara. Gente, mas eu acho que esse é realmente uma pauta pra ser colocada em consideração, o que eu comentei no começo. Só tem filme de formiga, cadê os cupins? Verdade, fica no ar aí. E quando tem cupim no filme, ele é o vilão. Fica aí aquele vulgo Formiguinha Z, que é um filme nada infantil. Se você substituir formigas por pessoas, você vai ver como aquele filme fica com um duplo sentido absurdo e sanguinário, mas tudo bem. E fica aqui a curiosidade. Formiguinha Z saiu antes de Vida de Inseto. É pouco tempo. Disney... Pouco tempo. Não tem como os caras ter plagiado assim, porque, se eu não me engano, são 2 meses de diferença de um filme pro outro. Mas, né? Mas nada que o roteiro não possa ter vazado alguns anos antes, né? Porque cara, mas se você ver a qualidade da animação, é mais provável que o roteiro da Disney tenha vazado do que o outro. Não é, cara. Eu prefiro Formiguinha Z do que Vida de Inseto. Nossa, mano. Eu tenho um medo daquelas formigas, cara. Elas são bizarras. É tipo aquele visual do Sonic, a primeira versão do Sonic no filme do Sonic. Em Formiguinha Z elas têm 6 braços, né? Eu não lembro. Olha a fidelidade aí. Na Vida de Inseto, aqueles insetos antropomórficos lá não tem nada a ver, não, cara. A melhor coisa da Vida de Inseto é a Joaninha. Ô, Joaninha. A Joaninha é foda mesmo, cara. Ué, nunca viu Joaninha macho não, aí, ó? Só porque eu sou uma Joaninha eu tenho que ser mulher? É isso, meu chapa? Hein? Sujou a Joaninha, homem! Mas você deve estar se perguntando, né, como esses seres sociais, esses insetos sociais, formigas e cupins, se reconhecem, se organizam e ainda dividem as tarefas na completa escuridão de suas colônias. Então, para começo de conversa, a colônia ela vai ser o sentido fundamental da vida de cada formiga. E apesar de haver disputas, né, entre a rainha e formigas operárias, quando se sente em condição de se reproduzir, que é, óbvio, é uma função exclusivamente das rainhas, pode haver também conflitos de formigas com outras espécies. Mas essas características, né, não só essas como outras características, foram fundamentais para a sobrevivência dessas colônias. Já os cupins, eles vivem também em uma sociedade altamente organizada e eficiente. O rei e a rainha, eles são também os membros mais importantes, né, dessa colônia. E aqui a gente tem um alerta vermelha, né, que a gente... um cupim sozinho não é nada criativo, então ele precisa da ajuda de outros amiguinhos, né, da colônia. E é aí onde a gente tem um grande problemão, porque quando eles se juntam, né, eles causam uma verdadeira festa. Só que, apesar de bagunceiros, esses insetos eles desempenham um papel importantíssimo para a natureza. Aguenta aí que a gente vai já voltar para cá. Basicamente, né, falando um pouco dessa questão dos cupins, a gente pode comparar os cupins com aqueles priminhos que a gente sempre tem, né? Que são, quando eles estão juntos, é a maior bagunça. Então, é mais ou menos isso. Pãozinho, esses cupinzinhos do barulho vão aprontar a maior confusão. Altas confusões com esse cupim. Com esse cupim e sua turminha. Muita sessão da tarde isso, cara. Essas simpáticas criaturas vivem aprontando as maiores confusões na sessão da tarde. Aliás, Formiguinha Z era um puta filme do SBT, né? E Vida de Inseto no filme da sessão da tarde. Fica aí o conflito Globo versus SBT, Disney versus... Eu não faço ideia da produtora do Formiguinha Z. É a DreamWorks. A DreamWorks, não.
É a DreamWorks. Eu pesquisei, cara. Caralho, é a mesma do Shrek? Somebody once told me the Pô, world por que não fizeram um 2 dessa aberração de filme? Porque elas são assustadoras, cara. Cara, você acredita que Formiguinha Z tem 92% no Rotten Tomatoes? Eu não duvido, é um puta filme bom, cara. Foi o que eu falei, se você substituir as formigas por pessoas, aquilo não é um filme pra criança. Deixa eu ver Vida de Inseto. Ele tá pesquisando. A Vida de Inseto também tem 92% no Rotten Tomatoes. Uau! Já descobrimos, né, que essas sociedades são altamente organizadas. São milhões de indivíduos transitando dentro de uma colônia. Eles vivem em perfeita harmonia, sem nenhuma desordem, sem nenhuma briga. Eles se orientam com diferentes linguagens que só eles entendem. E a gente vai entender um pouquinho hoje como é que vai funcionar a sociedade desses insetos. E vamos começar agora com a sociedade subterrânea das formigas. Ou melhor, a cidade, né, subterrânea das formigas. Como um formigueiro é formado, ou melhor, como ele funciona? Então, cada indivíduo desempenha um papel específico e metas estabelecidas em sua colônia. Na sociedade das formigas, a divisão social ocorre em 3 castas, que são as castas das rainhas, dos machos e das operárias. As rainhas, elas são fêmeas férteis e aladas, é a maior formiga da colônia. Então, dependendo da espécie, né, o formigueiro ele pode ter mais de uma rainha. A rainha ela é considerada, né, a mãe de todo formigueiro, vai comandar os seus súditos através da liberação de hormônios, né, que irão orientar as tarefas desses indivíduos. Já os machos, eles vão ser frutos de ovos não fecundados, que ao contrário das fêmeas, se originam de ovos fecundados. A única função deles vai ser fecundar as rainhas. Então, no período do voo nupcial deles, esses machos virgens, eles saem do formigueiro para se encontrarem com a rainha no ar. Então, após essa cópula, os machos eles não são aceitos no ninho e acabam morrendo num destino triste e trágico. É tipo a mulher louva-a-Deus que come a cabeça do louva-a-Deus depois. Isso que eu ia falar, no mundo dos insetos, os machos são muito fodidos. Eles nunca se dão bem. Sempre. Nunca se dão bem, só se dão bem por se for muita sorte. Tipo, nos louva-a-Deus, existe casos de que o macho sai vivo. E, tipo, é até uma questão de pesquisa para entender o comportamento, e existe até uma pesquisas que colocam uma seleção natural para machos que usam técnicas para sobreviver após o acasalamento, né? E nos cupins, eles sobrevivem, os machos, eles permanecem vivos, por incrível que pareça. Eles permanecem para continuar fornecendo espermatozoide para as fêmeas, sim, né? Sim. Eles se tornam escravos sexuais, basicamente. Também tá. Não é muito bom. Peraí. Mas, Sérgio, você comentou uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir. O louva-a-Deus, você tem essa questão da seleção natural. O louva-a-Deus do Kung Fu Panda, você acha que ele conseguiria sobreviver? Cara, ele é mestre em Kung Fu. Ele é virgão. Eu sei, mas ele é mestre em Kung Fu. Meu querido, se você não assistiu a série do Kung Fu Panda, ele tem uma namoradinha que ele é chonadinho. E bom, ele nunca deu umas bitoquinhas nela. Mas eu acho que tem até o roteiro lá que conta a história dele. Mas eu não acho que não desenvolveu ali uma cúpula. Porque se tivesse rolado, a gente ia ter um mestre louva-a-Deus sem cabeça. Faz sentido. Se começasse a sair fogo da cabeça dele, seria um novo mito. Um novo folclore aí. Mula-Deus, enfim. Mula-Deus sem cabeça. Nossa, Mula-Deus sem cabeça. Mula-Deus sem cabeça. Mas assim, a Canessara comentou aqui, tem o voo nupcial em algumas regiões do Brasil, não são todas, tá? Mas acredito que boa parte do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste passe por isso, que é o voo das saúvas, né? Que são uma espécie de formigas muito presentes nesses biomas. E, gente, saúva é aquela formiga cortadeira que todo mundo conhece. Tem vários nomes dependendo da sua região, mas é um formigão grandão que faz umas colônias enormes. E elas até que não têm veneno, então elas não tem picadas tão dolorosas, a não ser o próprio beliscão que elas dão. Tá me tirando, irmão? Né? Só que assim, o bagulho faz bolha. Então quem faz bolha é aquela formiguinha de fogo sem vergonha, que aquela ali é o diabo invocado em formiga. Mas assim, é verdade. O voo nupcial das saúvas, ele é muito, muito louco, porque em determinadas regiões do país, a galera faz
comida com as rainhas, né, que voam no voo nupcial, porque elas são basicamente formigonas gigantes, com alto valor nutricional e proteína principalmente, não só para as pessoas, mas para muitos pássaros e outras espécies de animais. Eles aproveitam dessas estações do ano para se esbaldar, porque é muita formiga para todo lado. Há muito tempo atrás não, vamos botar uns 10 anos atrás, era até bem mais destacado essas épocas do ano. Hoje em dia, você vê ainda, só que é muito menos do que era antes, cara. Quando... Eu não sei qual foi o fenômeno que aconteceu, se tem relação com os agroquímicos utilizados, mas assim, há 10 anos atrás, a revoada, o voo nupcial das saúvas, ele era muito destacado. Em Sorocaba, onde eu moro, né, ainda, com meus pais lá, no final da primavera, ou começo da primavera, não lembro bem, o céu ficava vermelho, gente, de saúva, era muito louco. Hoje em dia não vê mais, é bem pouquinho, mas era legal. E já comi farofa, recomendo farofa de saúva, como que é bom. Uma outra coisa que eu acho que é interessante comentar é o quanto as formigas são importantes. Agora eu vou falar uma coisa de cabeça, então se tiver alguém que entenda melhor, veja que eu tô falando uma cagada, desculpa aí, galera, mas é bem de cabeça mesmo. Mas as formigas, pelo menos para povos indígenas aqui no Brasil, elas são bem importantes para ritos de passagem, para alguns povos, é claro, né, não para todos, mas são utilizadas em ritos de passagem, tipo, de menino para homem, essas coisas. Tem rituais que utilizam das formigas e tal. É verdade. Aqui no Brasil a gente tem um ritual, eu não vou falar por cima, mas aqui a gente tem uma formiga chamada formiga-bala. Ela é um inseto, basicamente um inseto com a picada mais dolorosa do reino animal, assim. Não é um negócio que o nome já diz, né, formiga-bala, porque basicamente onde ela pica é a mesma coisa que a dor de um tiro, pra você ter uma noção, e dura às vezes algumas horas e até dias. E existe casos de automutilação por causa dessa picada, tá? Eu já ouvi, existe relatos de pessoas que deceparam o próprio dedo da mão, por exemplo, por causa que não estava aguentando a dor da picada. Então, pra você ter uma noção, e essas formigas são utilizadas em ritos de passagem, como o rei comentou, de algumas tribos indígenas, né? Eu coloco aí realmente muita força de vontade para colocar aquelas uvas de formiga, mas também a gente tem que colocar o fator social e de evolução ali, porque como é uma coisa cultural e que é passada de geração a geração, a gente pode dizer que essas comunidades, depois de muitas gerações, criaram certo tipo de resistência relacionada ao veneno da formiga, mas isso não vai excluir a dor que elas vão sentir, né? Só vão diminuir a chance de um choque anafilático, sei lá. E isso que vocês falaram agora me faz lembrar também de uma espécie de formiga que elas são utilizadas também para sutura. Não sei se vocês já ouviram falar. Lembrei do filme Apocalipto, do Mel Gibson, que aqui não assistiu, é um filmaço, já viu, Rei? Apocalipto? Do Mel Gibson. É um filme que conta a história de um grupo... Como que é o nome? Quando os colonos chegaram, Colombo chegou lá na América Central e tinha, eu acho que os maias e os astecas, né? Ele conta a história dos indígenas da região. Uma guerra que rola entre eles lá, rituais e tudo mais. Só que tem uma cena do filme muito específica em que uma mãe indígena, ela pega o seu filho que se machucou e usa formigas saúvas para suturar o corte dela. Esse filme mostra exatamente isso que a Sarah falou, é bem legal. Tá. Importante falar também em relação... A gente tem as espécies que saem, né, para revoada, para reprodução, mas a gente também tem espécies de formigas que não ocorre a revoada. E aí acontece que a rainha, elas abandonam o formigueiro com algumas operárias e fundam novas colônias. Isso é importante falar também. Você viu que loucura? Elas simplesmente juntam uma galera e saem correndo, mano. Ai, Rei, esse é um tipo de revolta. É um tipo de revolta aí, ó. Revolta social das formigas. Lá baixa a monarquia, delas mudam e voltam no mesmo sistema político que tinha antes. Vocês se viram. Mano, tem gente até hoje que pede a volta à monarquia. A gente... primeiro, que quem pede não é a gente. Então a gente tem que chegar nesse... Abaixo a monarquia. Bom, vamos continuar no ramo das curiosidades.
Que é o seguinte, a fêmea, quando ela é fecundada, depois dela ser fecundada por diferentes machos, e com isso, né, ela acumula sêmen suficiente para fecundar ovos durante toda a sua vida. É isso mesmo que você ouviu, toda a sua vida. Não que formiga vai viver 80 anos, tá? Mas enfim. Ah, e vive bastante alguma. Continua sendo impressionante de qualquer forma. Bom, depois desse processo de cópula, a rainha fecundada, ela voa até ela achar um lugar da hora, e depois disso aí, ela pousa e quebra suas próprias asas. Essa parte eu não entendo muito bem qual o sentido de você quebrar suas próprias asas. Facilitar transitar entre os túneis. Exatamente. Cara, é só fazer túnel maior, você pode voar, sabe? Cara, ela nunca mais vai precisar voar na vida. A bunda dela fica tão grande que ela não vai nem conseguir sair. É muito mais prático você cortar suas próprias asas pra você transitar dentro dos túneis do que você ficar com uma asa que você nunca mais vai usar. Apertado lá. Ninguém pensou no sistema de escape. Vai que chega o Joãozinho com a sua lupa e junto com a lupa ele traz um baldinho. Mas é que existe honra. É que existe honra, é honra. Elas não abandonam o barco. Você não entendeu. Entendi. É tipo no Japão, por exemplo, aquele soldado... É tipo aquele soldado japonês que ficou em guerra na mata lá, se escondendo até a década de 60, 70, não lembro. Acabou a guerra e os caras continuam lutando, né? O cara sozinho continuou lutando, sozinho. Eu lembro dessa. E daí tiveram que encontrar o antigo sargento dele, eu acho, pra dar a dispensa dele e falar, não, cara, a guerra acabou. Já tem uns 30 anos que a guerra acabou. Meu Deus. Enfim. Volta pra casa, bicho. Volta pra casa. Mas vamos lá. Continuando, depois da abelha. Depois da formiguinha rainha quebrar suas próprias asas, ela começa a cavar uma pequena câmara e se fechar dentro dela, pra todo sempre, onde ela coloca seus lindos ovinhos. Profundo, hein? Profundo, né? Assim como o túnel que ela cava. Bom, que bosta. Depois de colocar os ovos, nascem então as formigas operárias, sendo a primeira ninhada de formigas recém-nascidas alimentada pela mamãe formiga através de suas reservas de gordura. Embora sejam pequetuchas, as operárias já começam a realizar suas tarefas desde muito cedo. Numa colônia de saúvas, por exemplo, elas se dividem em 3 grupos. As escavadoras são responsáveis por trazer pedaços de folhas para a colônia. As operárias soldadas defendem a colônia de outros insetos, que podem até mesmo ser formigas rivais. Eu tinha me perdido no meu próprio texto, desculpa aí. E as jardineiras, adivinhem só, elas dançam lambada. Oxi. Mentira, eu digo. Elas cuidam do jardim de fungos, que vai alimentar a rapaziada. Bom, com a sociedade já top da balada, tendo um número suficiente de operárias, as rainhas não. A rainha, ela passa a pôr ovos dos quais nascem os machos e as futuras rainhas. As larvas que forem lindamente alimentadas darão origem às novas rainhas, por conta da famosa geleia real, que não é a geleia real que você compra no mercado, é um outro tipo de geleia real que você não consegue comprar no mercado. Eu espero, porque se você conseguir comprar no mercado, vai ser muito estranho você comprar no mercado uma geleia desse tipo, porque você tá querendo comprar esse tipo de geleia no mercado. Ô, rei, mas a geleia real que tem no mercado é a geleia real das abelhas, que não deixa de ser a mesma coisa, basicamente, cara. Não a mesma coisa em fator nutricional, mas tem a mesma função dentro da colmeia, né? Dentro da colmeia, a geleia real transforma as larvas em princesas, entre aspas, né? Porque dentro de uma colmeia de abelhas, eu acho que só existe uma rainha, existem as princesas, que algumas substituem as rainhas quando as rainhas ficam velhas, e outras saem pra outra revoada nupcial, que nem as formigas. Mas aqui não há um cast de abelha, que é um cast de formiga. Tá certo, mas assim, vamos lá. A gente vê as formigas pegando as folhas e levando para o ninho. Outras, elas acabam carregando insetos aí, mas isso é para as espécies carnívoras, né? Tem espécies de formigas e espécies de formigas, que elas se comem carne, a gente já viu, e também outros insetos. A gente pode dizer que inseto é carne? Não sei. Mas enfim, a gente sabe que tem. Teoricamente sim. Teoricamente sim, mas enfim, temos aquelas espécies carnívoras, a gente não vai falar muito delas aqui, mas vamos falar daquelas que carregam as folhinhas para dentro do ninho. As formigas, elas não comem as folhas, e elas nem poderiam comer porque elas não podem digerir as folhas como os cupins, né? Que a gente vai chegar a falar mais pra frente. E aí que entra, por que elas carregam essas folhas? E isso vai entrar num filme que lançou no ano mais importante da história. Alguém sabe que filme que é? Jorge, o Rei da Floresta.
Não, errado. Tarzan. Não, errado. Com as palavras da Sarah, O Jardim Secreto. É isso aí. O filme do Jardim Secreto, que foi lançado em 1993, no mesmo ano do meu nascimento, por isso que é o mais importante da história. Eu fiz o trabalho de pesquisar isso. Eu disse que existe um livro, mas eu não tô falando do livro, tô falando do filme. As formigas também possuem um jardim secreto, que basicamente é... Da Babilônia. Um quê? Não, da Babilônia era o Jardim Suspenso. E nem era da Babilônia, era? Não lembro. Mas enfim... Não é esse nome dado, né, para o jardim das formigas, mas as formigas, elas não comem as folhas, mas se encarregam para dentro desses jardins, onde elas trituram as folhinhas, formando o substrato para o crescimento de um fungo. Nossa, e esse fungo é o principal alimento da colônia, ou seja, elas não conseguem digerir a celulose das folhas, então os fungos fazem isso por elas, liberando mais nutrientes, né? Aumentando a disponibilidade de nutrientes naquele substrato, e assim elas comem o fungo, se alimentando, se nutrindo muito bem, muito legal. E claro que todo esse processo vai produzir lixo. E pode ser na forma de formigas mortas, pode ser restos de vegetação, né, de sólidos, enfim, vai produzir lixo. E a gente só vê as formigas carregando as coisas para dentro do formigueiro, e muito pouco a gente vê elas carregando para fora. Então, para onde vai todo esse lixo? Caraca, quando eu era criança, eu escrevi um livro com esse nome. Para onde vai todo esse lixo? Era um projeto da escola. Todo mundo escreveu o mesmo livro, o mesmo nome de livro. Aí só mudava a historinha, assim. Olha o destino aí, ó. Fica aí. Mas enfim. Eu acho que eu tenho aqui em casa até. O que elas fazem com esse lixo? Elas vivem como a sociedade humana, jogando lixo entre os túneis e embalagens velhas de pneu e tudo mais, garrafa PET. Não rola isso. Apesar de que a sociedade humana parecer uma sociedade muito evoluída, a sociedade das formigas é muito mais caprichosa nisso, quando se vê o sistema de recolhimento de lixo delas, né? Elas têm operários justamente e unicamente com essa função de andar pela colônia, coletar tudo aquilo que é lixo, né, passível de qualquer contaminação ou podridão dentro do formigueiro, e eles vão levar esse material para câmeras localizadas na parte mais inferior das colônias. Lá vão depositar esse lixo, que vai se decompor. Esse lixo vai ser composto de matéria orgânica, restos de indivíduos mortos, anyway. E as coisas acontecem que ali nessas câmeras elas vão sendo enchidas. Vai começar a decompor esse lixo, vai funcionar como uma forma de composteira. Quando essas câmeras estão lotadas, né, excedendo o seu volume, as formigas simplesmente fecham essas câmeras e abrem uma nova. E assim vai indo um sistema de aterro sanitário. É um aterro sanitário, mas não só isso, é um aterro sanitário autossustentável, porque isso mantém a colônia limpa, mantém a colônia organizada e livre de doenças. Então, aqui a gente já vê como essa organização é caprichosa, como ela é bem planejada, e isso tudo a evolução foi quem moldou, galera. Você é um inseto! Muito bem, vamos falar dos cupins agora, galera. Que assim como as formigas, a sociedade dos cupins se diferenciam em castas que desempenham diferentes funções dentro da colônia, dentro daquela sociedade organizada. Tá, agora bora falar quais são e o que fazem cada uma dessas castas aí da colônia. Antes de falar sobre as castas, eu queria abrir só um parênteses para fazer um pequeno comentário, né, sobre a questão de um cupinzeiro. É importante lembrar que o tamanho de um cupinzeiro ele vai variar de acordo com a quantidade de espécies, né, que podem chegar a milhões de indivíduos. Geralmente ele vai ser feito de areia, excremento de cupins e salivas, também dos cupins. E provavelmente você já deve ter visto um cupinzeiro, né, um tanto de morrinhos, vamos dizer assim, que ali a gente chama de montículos, né? E esses montículos, por incrível que pareça, eles não ficam só naquela parte externa. Ali é só metade da casa deles, vamos dizer assim. No solo, esses montículos eles vão crescer tanto para cima, né, que é aquela parte que a gente vê, quanto para baixo. Embaixo, no solo, vai ser uma cidade imensa de cupins, né, que vai abrigar esses insetos. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre as castas. O cupinzeiro é uma verdadeira fortaleza,
E uma coisa bem Game of Thrones, né? Dentro dessa fortaleza, dessa estrutura toda, a gente vai encontrar o rei e a rainha. E esses insetos, eles podem viver em média de 20 a 25 anos. Eles são responsáveis pela reprodução de todos os indivíduos ali daquela colônia. Durante a gestação, o abdômen da rainha ele vai ficar enorme, ele vai aumentar o tamanho, e ali essa estrutura aumentada é onde vai abrigar os ovos. E como o Sérgio já falou anteriormente, esse abdômen ele vai estar recheado de proteínas, né? Vai ser uma alimentação muito rica para os predadores. E é aí onde mora um perigo, né? É bem apetitoso, vamos dizer assim. Então, na postura dos ovos, quando a rainha coloca lá os ovos, uma parte desses ovos eles vão se transformar em ninfas, né? Que essas ninfas, elas mais tarde, elas podem virar rei ou rainha, ou reprodutores secundários, né? Que podem substituir o casal real, caso morram, que é muito difícil. E aí, no período de acasalamento, provavelmente você já ouviu falar em aleluias, né, que aqui a gente chama mariposa. Elas aparecem principalmente em períodos de chuva. Essas aleluias, elas são os cupins alados, né, que são as ninfas lá que ficaram por um certo período de tempo, e aí mais tarde elas sofrem um processo de muda, né, se tornam aladas. E são esses cupins alados que vão sair para a revoada na formação de um novo ninho. E a cópula desses insetos, diferente das formigas, de algumas espécies de formigas que fazem voo, esses cupins, né, as ninfas, eles vão fazer essa cópula no solo. Eles perdem as asas e começa o processo de reprodução no solo. A gente também tem a casta dos soldados, que essa casta ela é formada por fêmeas e machos estéreis. Eles vão possuir uma mandíbula muito resistente e forte. Eles são muito agressivos e a principal função, né, desses insetos é defender o cupinzeiro de invasores. Quando é acionado um alarme hormonal, né, que esses insetos possuem, ali está indicando que algo está denunciando algum perigo perto da colônia. Então, eles vão se reunir, né, uma enorme quantidade de soldados se reúnem para defender esse cupinzeiro. E além da proteção, o cupim ele também vai ter a missão de proteger o casal real. Na maioria das vezes, ou não, né, eles podem se sacrificar em um campo de batalha, e algumas espécies de cupins, elas podem até mesmo explodir, né, uma explosão química suicida. Oi? Exatamente. Essa daí é nova. Exatamente, depois eu vou comentar sobre isso. É tipo, Voltorb use this self-destruct do Pokémon. Peraí. Aqui nós temos cupins kamikazes. Eu fiquei surpreso. Então, algumas espécies podem explodir. Ou seja, é o amor à colônia. É muito nacionalismo isso, né? Em prol de... Você morre em prol de alguma coisa, né? São muito altruístas. Até aqui a gente viu duas coisas diferentes já com as formigas. Não, uma semelhança, né? Que é a comunicação deles, que é por via de feromônios, né? Formigas e cupins não falam, não enxergam, elas se comunicam por feromônios. Então aí que tá o bate-papo delas, é uma coisa muito mais complexa, intrínseca do que a nossa forma de comunicação, que é sonora, né? Então eu não sei nem como comparar isso, é uma coisa muito louca. Agora a gente vê uma diferença aqui. Ao contrário das formigas, os cupins não praticam, não fazem a cúpula durante o voo nupcial. Eles vão lá pro solo e ficam lá reclusos e fazem seus coisinhas lá. E contra as formigas que são sem escrúpulos mesmo, elas fazem no ar pra todo mundo ver. Ninguém é de ninguém. Mas a coisa aqui... Literalmente, né? Ninguém é de ninguém. Só vai fazendo. A coisa aqui é que tem que mudar a terminologia aí pra comunidade de entomólogos. Como que é? Entomólogos? Entomólogos. Pra comunidade de entomólogos, fica no ar aí mudar essa nomenclatura, porque no cupinzeiro não é rei, é escravo sexual da rainha. Só que ele tem uma diferença.
Ele tem uma vantagem, ele fica vivo. É o vassalo do amor. Ele vai ficar lá, sabe? Tipo, você vai ficar vivo, vai comer do bom do melhor, mas você só vai ficar aqui por causa disso. E é isso que ele fica fazendo o resto da vida. Tá, mas se você levar em consideração, é melhor do que morrer, né? Muito melhor. Não, calma aí, depende, né? Sei lá. Eu sei lá, cara. Enfim, ó, poder lembrar que aquela cupim rainha formosa, esbelta, que o cupim macho conhece durante o voo, ela fica 50 vezes maior durante o... Não é um relacionamento muito legal. Não é um relacionamento saudável. Não, é possessivo, é abusivo. Ela, além de prender ele, ela fica enorme e ele fica, tipo, não tem escolha, é isso que não tem, ele não tem um amor dele. É submissão. Total. Mas vai que é fetiche do cupim macho, né? Não sei. Caralho, que errado que tá esse papo. Eu fiquei quietinho. Isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente. Então, querido ouvinte, a gente também tem uma questão bem interessante, é que cupins e formigas, eles são inimigos mortais, são arqui-inimigos, pra ser mais sincera. E eles travam batalhas épicas há milhões de anos, não se dão muito bem. Então, quando o ataque não tá legal, eles formulam outras estratégias de combate e é uma verdadeira guerra. Age of Empires da natureza, fica aí. Vamos fazer o Age of Empires de cupins e formigas? Nossa, mano! EA Games, fica aí minha ideia registrada. Age of Empires de formigas e cupins, ia ser legal. MMA. Ah, sim, falando essa questão que eu falei, que alguns cupins explodem, isso é verídico. Tem inclusive um artigo da Science publicado, que eu já até postei, inclusive, na página, falando essa questão. Tem uma espécie de cupim que é chamada Neocapiterme taracua, que ele é um ótimo exemplo para isso. Né? Ao envelhecer, os cupins mais velhos, né, eles vão adquirindo uma mancha azul. E essa mancha, com o passar do tempo, elas vão crescendo e inchando. Então, esses idosos, né, por serem mais agressivos e mais habilidosos, eles vão ficar na linha de frente durante o combate, né, caso venha acontecer. E aí, no momento que eles são mordidos, essa mancha azul, eles explodem, né, e essa mancha azul, ela vai ser liberada e dentro dela vai ter um líquido que vai ser tóxico para o inimigo, formiga, né, vamos dizer assim. É bem interessante essa questão. Tem tudo direitinho lá na página. Se vocês tiverem interesse, é só ir lá pra ler. É só conferir lá no DNA biológico. É só conferir lá. Isso me lembrou uma coisa muito louca. No filme da Formiguinha Z, que a gente tá batendo na tecla aqui, tem um momento em que existe uma guerra entre os cupins e as formigas. E até isso, né? O pessoal se alista no exército lá por causa da guerra que existe por causa dos cupins. E quando uma formiga usa lá uma lança e mata o cupim e sai e vaza o sangue do cupim nela, ela derrete como se fosse ácido. Às vezes é isso, né? No filme eles não falam bonitinho, mas assim, é bem legal. Quando eles matam um cupim lá, o cupim explode na formiga e a formiga morre, assim, é bem legal. Olha que loucura, nunca tinha parado pra pensar nisso. É bem interessante. Eu não conheço tanto assim dessa parte, mas será que na Marvel o Homem-Formiga tem um arqui-inimigo que é o Homem-Cupim? Oh, fica no ar aí, ó. Seria legal. Mas calma aí. Quais seriam os poderes do Homem-Cupim fora explodir? Pera aí, que explodir seria o último recurso. Tem que colocar nisso aí. Então, isso é uma pergunta? A pergunta... Não, mas calma lá, ó. Se você levar em consideração, quais são os poderes do Homem-Formiga? Ele fica pequeno, ele fica grande, ele conversa com formiga. Tem força pra caralho. Rápido, né? Eu não lembro. Os poderes do Homem-Cupim é a mesma coisa que o do Homem-Formiga. É igual o Flash Reverso. Nossa, quanta criatividade, Marvel. Não, o Flash é da DC, tá bem. Eu acho que é falta de criatividade isso, fazer um anti-herói do herói, né? Um vilão do herói, só que exatamente igual. É muita falta de criatividade. O que isso tem a ver com a história? Não. Ele tem toda a razão. Agora vamos falar dos operários que são responsáveis pela construção e o reparo da colônia, galera. Também eles são responsáveis por cuidar das ninfas, né? Que são os cupinzinhos que acabaram de eclodir. Ou seja, não tem uma função, não tem uma casta definida ainda. E a alimentação e os hormônios vão definir isso.
e também fazem parte da casta mais numerosa da colônia, que são os famosos faz tudo, né? Faz isso, faz aquilo, constrói, cava buraco, alimenta, joga lixo, enfim. Os operários são os fazem tudo da colônia, que aliás, esses faz tudo cavam túneis, né? Cavam substrato, cavam alimento. Podem estar roendo a sua porta nesse exato momento, se você tiver cupim na sua casa, né? Não for tão cuidadoso. Mas também isso fica uma relação bem legal, né? Que a casta trabalhadora, ou o proletariado aí no mundo dos cupins, também no nosso mundo, na nossa sociedade, também temos essa classe trabalhadora. Mas enfim, não vem ao caso aqui, discussões sociopolíticas. Mas assim, a gente já falou das formigas e o que elas comem e na onde vivem. Agora, e os cupins? O que eles comem? Daí a gente vai dividir, vai falar de duas coisinhas aqui um pouco nojentinhas, talvez pra você, mas pro cupins é muito adorável, muito gostoso, que é a... palavrão. Trofalaxia. É assim o nome certo? Trofalaxia. Acho que essa aí, que não é uma doença, não é um palavrão, é apenas o nome dado para a forma de alimentação feita através do, entre aspas, vômito, né? Que é basicamente regurgitar de uma boca de um indivíduo para outra, né? Não tem nada de nojento nisso no mundo animal, principalmente para os cupins, que a trofalaxia é uma forma de alimentação muito comum, não só entre os cupins, mas entre outras espécies também, que é o alimento que o indivíduo tem no seu trato digestivo já pré-digerido e vai passando de um indivíduo para o outro, né? E não é só de vômito... você achou nojento isso, Rei? Não é só de vômito que vive um cupim, ele também vive de cocô. E os cupins também praticam a coprofagia, que pode parecer nojento pra gente, né? Comer vômito e cocô. Vômito no almoço, cocô no café da tarde e na janta. Mas tá, assim... Calma. Eu acho que a gente já entendeu por que Hollywood escolheu as formigas e não os cupins pra fazer filme. Não seria nada legal ver um filme pra criança, tipo... vida de inseto lá, aí ao invés de ser a formiguinha, era um cupinzinho comendo um cocôzinho. Embora tinha umas rola bosta lá, né? Mas enfim, mais um cupinzinho comendo um cocôzinho, bebendo um vômitozinho. Não. Ô, Rei, a mosca pede cocô no bar, no filme do... Cara, mas a mosca é coadjuvante. Tá, não é uma coisa... Mas assim, se você parar pra pensar, essa forma de alimentação dentre os cupins, ela é muito interessante e muito eficiente na forma de obter nutrientes para essa forma de organismo, né, que é o cupim. Porque a gente tem que levar em conta uma coisa. O cupim, ele come matéria vegetal. Principalmente, ele é o principal responsável pelo ciclo de carbono do nitrogênio na natureza, né? A gente sabe que a matéria vegetal, ela contém celulose. Não tem animal na Terra que tenha capacidade de digerir celulose sem o auxílio de bactérias ou outros micro-organismos para fazer isso para ele, né? Por exemplo, bovinos. Bovinos, eles comem grama. Grama é celulose, basicamente. Só que não é o boi que digere a celulose. O que acontece é que a celulose na sua barriga, ela fermenta, liberando açúcares mais simples, né? Ela é fermentada por bactérias, liberando açúcares mais simples que são absorvidos pelo organismo. Os cupins fazem a mesma coisa, eles contêm bactérias e algumas espécies, alguns protozoários no seu trato digestivo que vão degradar a celulose, liberando assim esse amido e outros açúcares para o organismo utilizar essa fonte de energia. E é por isso que eles praticam a coprofagia e a trofalaxia, que é passando esse alimento do trato digestório de um para o outro, né? Eu vou aproveitando as fezes, porque eles estão extraindo o máximo de nutrientes daquilo lá, porque a fermentação, né, a degradação da celulose é uma coisa um pouco complexa, demanda uma fermentação mais demorada, por isso que a vaca faz a ruminose, enfim, não vem ao caso aqui, mas deu pra entender um pouco porque comer cocô e vômito pode ser bom para algumas espécies. Eu fico feliz que você complementou com para algumas espécies no final. Tudo tem um porquê na natureza. E também a gente pode colocar aqui que nesse processo de passa-passa de comida, né, também serve como um bom bate-papo para os bichinhos, né, serve como uma conversa, uma comunicação que a colônia faz entre eles. Porque nesse passa-passa de cocô e vômito também é passado feromônios, e esses feromônios, eles são responsáveis pela comunicação da colônia. Como eu falei lá atrás para vocês, um indivíduo, ele é uma unidade na colônia. Um cupim para a colônia, ou uma formiga para a colônia, seria como se fosse uma célula para um ser humano.
Ele sozinho não faz nada. O que faz é o todo, o organismo completo, que é a colônia. Então, esse bate-papo de feromônios entre os organismos, entre os indivíduos, é muito bom para você, dentro da colônia, dentro da comunidade, identificar um organismo doente, passar informação sobre onde tem comida, onde tem um invasor, onde tem perigo, o que tem que fazer, quem vai ter que ser alimentado. E nessa de quem vai ser alimentado também tem esse ponto muito importante que os feromônios são responsáveis pela diferenciação das castas nas colônias. Ou seja, nesse sentido, se houver um bom número de operárias muito alta, mas faltar soldados, o próprio feromônio vai inibir a formação de operários e estimular a formação de soldados. Esse bate-bola, esse troca-troca de informações, ele mantém a colônia saudável e equilibrada. É muito importante. Por isso que comer cocô e vômito, além de dar nutrientes, também é uma puta rede social. Melhor que o Facebook. Verdade. Nossa. Tá, aí talvez eu concorde. Melhorou agora, né? A internet deles é base de cocô. Se você pegar essa tecnologia, meu irmão... cara, a nossa internet é uma merda também. E perto da quem somos nós pra jogar, né? E essa forma de organização que os cupins e as formigas têm é chamada de organização eusocial, né? Que é essa estrutura de colônia em que existe uma complexa organização social entre o grupo do organismo, né? No caso da formiga é uma colônia, do cupim também tem a rainha, tem as castas, mas isso também acontece em outras espécies. Pegar vespas, abelhas e até mamíferos, como alguns tipos de roedores fazem colônias eusociais muito importantes, né? Uau! Então, antes de chegarmos aí a um final para o nosso episódio, antes de uma conclusão, vamos para uma quase conclusão, tá? Bom, na nossa conclusão, nós entenderemos a importância ecológica das formigas e cupins. Porém, vamos voltar um pouquinho mais, porque o nosso episódio ainda não acabou. Anteriormente foi citado o termo superorganismos. E para falar sobre isso aí, a gente tem que entender que esse termo ele foi formulado por um entomologista americano chamado W.M. Wheeler. Por que você fez isso? É porque o nome dele é Wheeler com 2 S depois do W. E H. W-H. Wheeler. Entendeu? Na verdade, eu pensei na Dory, do Procurando Nemo, falando baleiês, quando eu falei Procurando Nemo. Vamos lá. Superorganismos são aqueles grupos sem os quais os indivíduos não conseguem sobreviver sozinhos por muito tempo. Todos têm um trabalho a ser feito e um objetivo em comum ou metas a serem realizados. Como exemplo, é o caso das formigas e cupins, como a gente já citou durante todo esse grande episódio, em que elas colaboram entre si para poder sobreviver e manter a organização social de suas colônias. Humanos também podem ser considerados em um exemplo de superorganismos, porque a gente precisa colaborar entre nós, né, para conseguir sobreviver. Querendo ou não, você aí que acha que você consegue sobreviver sozinho, você tem que pensar que se não tivesse um brother plantando sua comida ou matando animais para você se alimentar, você tava morto. Porque você não caça a sua própria comida, bom? Então a gente percebe que isso aí é algo, de certa forma, natural. E é muito interessante a gente pensar, considerando assim uma comparação da nossa sociedade com a sociedade das formiguinhas, você vai perceber que a gente ainda é iniciante nesse rolê, considerando que as formigas elas estão aí colaborando entre si há mais de 100 milhões de anos. Então fica a reflexão. E agora eu quero trazer uma pauta aqui. Será que as formigas já tiveram uma guerra mundial em que elas entraram em um colapso absurdo e quase se extinguiram e por isso elas tiveram que aprender a cooperar entre si para sobreviver? Calma aí. Então... Olha, existe uma teoria que chama o retrocesso... Como que é o nome? Não lembro o nome certo, mas eu vou botar a definição dela, que basicamente é que uma sociedade altamente evoluída, após uma catástrofe, ela poderia retroceder intelectualmente, né? Vamos supor, lembra aquela frase do Einstein, né? Que é do Einstein, nem sei se foi do Einstein. A terceira guerra mundial, a quarta será de paus e pedras, né? Isso.
Então, eu não lembro o nome certo desse conceito, mas é basicamente assim, uma sociedade altamente evoluída, após uma catástrofe autoproporcionada, poderia retroceder a uma idade da pedra, basicamente. O nome do conceito é deu merda. Deu merda. Fica a reflexão, porque elas são tão organizadas, tão bem padronizadas, digamos assim, e a sua variedade é tão grande que fica no ar aí, quem sabe elas não foram responsáveis pela extinção do dinossauro. Olha aí, ó. Fica aí na teoria. Será que elas eram... Existia a formiguinha Elon Musk? Henrique, formiguinha Elon Musk? Ela falou assim, eu vou explorar, vou minerar um asteroide. Daí tinha lá ela com a comunidade formigueira da Terra, fizeram a NASA, né, NASA formigueira. Fizeram um formigueiro decolar pro espaço, fizeram um formigueiro num asteroide e começaram a mineração espacial. Dessa forma, o asteroide erraram alguma coisa lá, ele caiu na Terra, destruiu os dinossauros e a história como a gente conhece. Tá? Digo mais. Pode ser que a Terra tinha uma segunda lua e durante o processo de colonização dessa segunda lua, que claro, era bem menor do que a lua que nós temos hoje em dia, né? Durante o processo de colonização dessa lua, teve uma cagada, essa lua se partiu e caiu na Terra. Oh, meu Deus. Mano, isso daqui tá tão viajado que tô até com vergonha, né? Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Vamos à entrada, a conclusão desse episódio também já puxar aí as considerações finais, mas primeiramente falando da importância ecológica desses dois grupos de animais, né? Apesar de que são tão semelhantes, eles tiveram uma origem um pouco distinta. A gente pode dizer até que os cupins são mais próximos das baratas. Olha que legal, a gente não destacou isso daí. A gente falou da nojeira do cupim de comer vômito e cocô, mas também eu quero lembrar vocês que os cupins basicamente são baratas sociais. Muito bem organizadas quanto formigas. Eles são mais próximos das baratas do que das formigas. Então fica aí, eles têm um papel muito importante, papel ecológico muito importante. Eles são responsáveis pela grande parte da nossa biodiversidade, ou seja, sem eles, sem a manutenção que eles proporcionam para o ecossistema, boa parte da nossa biodiversidade não existiria. Se eles desaparecessem de um dia para o outro, gente, vocês podem crer que o mundo iria degolar, porque não só a parte do ciclo do carbono e do nitrogênio, que a gente vê que eles são responsáveis muitas vezes pela manutenção dos ecossistemas, pela reciclagem dos ecossistemas, né? Porque eles são basicamente lixeiros que vão tirar o que tá morto e vai regenerar isso, né? Vai devolver pro ambiente, reutilizar, e assim continuam os ciclos que a gente conhece. Fora isso, também são responsáveis pela dispersão de sementes nas florestas, são responsáveis pela controle de populações de animais, que desde pequenos invertebrados até alguns pequenos mamíferos. E, gente, formigas e cupins, eles estão ali presentes em tudo. Então eu vou começar a deixar aqui aberto para vocês uma consideração final, uma definição, e também deixem aí qualquer mensagem que vocês queiram. Primeiramente, vamos lá, Sara. Então a gente viu, né, que, como o Reinaldo falou, nós temos muito que aprender ainda com esses insetos. Eles são muito importantes para a natureza e, apesar de serem considerados pragas, né, acho que nós não falamos sobre isso. Só que, se você for pensar, eles só vão invadir o nosso espaço se a gente invadir o espaço deles ou fazer alguma coisa ali que, né, faz com que esses insetos venham até a gente. Por exemplo, um exemplo engraçado é que se você deixar um docinho lá no chão, a formiga ela vai lá e começa a se alimentar daquele doce. Então, são bem interessantes. E a gente pode aprender com eles, principalmente nessa questão da organização e relação social, né? Nós podemos entender, por exemplo, os nossos comportamentos humanos, né? Que isso, inclusive, tem estudos, né, que vêm sendo desenvolvidos pela neurociência. Os cupins são tão inteligentes que eles evitam até epidemias. Eles desenvolvem mecanismos de defesas, né, contra patógenos, e quando estão imunizados eles vão criar barreiras, né, para impedir essa proliferação na colônia, e mais inteligentes ainda no sentido de evitar os lugares que estão infestados, né, com algum patógeno. Eles vão utilizar substâncias também antissépticas para se proteger e proteger a colônia. Então, apesar de serem tão pequenininhos, esses insetos, eles
contribuem bastante para a natureza e são importantíssimos também para a gente. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Obrigada por ter nos aguentado até aqui. Foi muito legal. Vocês já sabem onde me encontram e é sempre muito bom estar aqui. E obrigada. É isso. Muito bem. Reinaldo. Bom, eu quero pra ontem um filme. Homem-Formiga e Vespa contra o Homem-Cupim. O Homem-Cupim vai ser um cientista que ele é pesquisador líder mundial num combate a doenças epidemiológicas. Então ele é um cara que faz vacina, etc. Só que ele fica ele fica surtado no mundo negacionista que a gente vive e ele decide remediar o mundo com doenças. Porque ele fala assim, caraca, eu sou muito top, eu desenvolvo vacina, mas as pessoas não querem vacina, então eu vou desenvolver doenças e vou começar a matar a população. E nisso chegou uma formiga a ver assim, pá, e daí a doença que o cara tá fazendo, ela explode as pessoas. Essa foi sua definição final. Só foi isso. Já temos um roteiro. Concluiu? Beleza. Que merda, cara. Eu só acho que assim, eu só acho uma péssima ideia você colocar o Homem-Cupim como um vilão, sendo que na natureza o cupim tá ali, na dele, quietinho, só sendo um cupim, comendo material, reciclando o meio ambiente, tornando as coisas mais... limpando o meio ambiente, né, daquelas coisas. Agora o cuzão mesmo é a formiga, bicho. Todos os documentários, eu fiz a lição de casa, todos os documentários que eu vi relacionados a formigas e cupins no mesmo nome, eram sempre formigas de espécies carnívoras atacando cupinzeiros. Eu não vi nenhum exemplo de cupim atacando formigueiro, não. Então, o malvado da história é a formiga. Fica no ar aí. Mas o Homem-Cupim, ele pode ser meio que um... anti-herói? Não necessariamente um anti-herói, mas você viu o Pantera Negra? O irmão do Pantera Negra, pode crer, ele é um vilão que tava certo. Entendeu? É um vilão que tinha sentido no vilanismo dele, entendeu? Então ele pode ser mais ou menos isso. Ele pode ser um vilão que tá tentando fazer a coisa certa, só que o consenso comum acha que é errado. Fica aí no ar. Pode ser. Boa. Entendi, na minha defesa. A conclusão, então, que gente, eu vou deixar pra vocês, não esqueçam de seguir o @DNA Biológico, que é a página da Sarah, tem muita coisa bacana lá, sigam, é obrigatório, pausa o episódio, segue lá, volta aqui pra concluir agora, falando que cupins e formigas, se não fossem eles, não estaríamos aqui. E eu acho que nós temos muito, muito mesmo a aprender estudando o seu comportamento, como a sua sociedade funciona. Porque nós somos também uma espécie social, gente. Eu posso dizer que a gente é quase uma espécie hoje em dia, na sociedade atual, a gente é uma espécie eusocial também. A gente é um organismo só. Por quê? Se eu pegar o fulaninho de tal e jogar no meio do mato sozinho, assim como se eu pegar uma formiguinha e tirar do formigueiro e jogar num lugar muito afastado de onde fica o formigueiro, ela vai andar até morrer, porque ela fica desnorteada. Se você jogar alguém no meio da mata amazônica, eu garanto pra você que essa pessoa, se não tiver preparo nenhum, vai morrer. Todos nós somos codependentes, nós somos um organismo vivo como comunidade em cidades, então a gente tem que entender e estudar muito bem para aprender como coexistir tanto tempo como 100 milhões de anos, como esses carinhas aí. Então fica aí minha consideração final. Meus agradecimentos também a você, Sarah, e o Rei, que tá aqui todos os episódios com a gente. A vocês, meus queridos ouvintes, e fiquem aí pros próximos episódios, escute os episódios anteriores e recomende o Sapcast para outras pessoas. Apresente o programa para essa comunidade crescer cada vez mais. Gente, muito obrigado a todos e então até o próximo episódio e tchau. Tchau. Desgraçado. Mas tá escrito na sua parte. Eu sei, mano, calma. É porque eu não esperava que viesse dessa forma. Desculpa. Perdão pelo vacilo. Vamos lá. Bom, embora os cupins Bom
Bom dia, estrelinhas, eu voltei.